A estrada que levava até a mansão von Strahlen parecia ter sido esquecida pelo tempo, estreita, coberta por raízes torcidas e envolta por uma névoa espessa que se arrastava pelas colinas de Morlingen como dedos pálidos, tentando impedir a passagem. Júlio Mendes, restaurador brasileiro especializado em arquitetura europeia do século XIX, havia sido contratado por uma fundação alemã para avaliar as condições internas da mansão, fechada desde um misterioso incêndio em 1911. Quando parou o carro diante dos portões enferrujados, viu a estrutura imponente surgir através da névoa, como uma silhueta de um tempo que não queria ser relembrado. 3 andares de madeira escurecida, janelas alongadas com vidro turvo, vitrais, partidos que pareciam chorar restos de luz sobre o chão coberto por folhas secas. Assim que empurrou a porta principal, uma corrente de ar denso escapou, carregando um cheiro de madeira velha, papel úmido e algo mais. Algo que lembrava prata oxidada. O saguão principal estava intacto, uma escada em espiral ao centro, tapeçarias penduradas, móveis luxuosos cobertos por lençóis que há muito haviam desistido de ser brancos. Era como se os donos tivessem saído às pressas e, mesmo assim, deixado tudo perfeitamente arrumado. Júlio, experiente em restaurar ambientes antigos, estranhou não encontrar espelhos em lugar algum, nem um só, nem nas molduras dos corredores, nem nos quartos, nem nos lavabos. Apenas marcas no papel de parede, onde um dia estiveram pendurados. Em alguns cômodos, o contorno empoeirado de antigos espelhos ainda podia ser visto como uma sombra que se recusava a desaparecer. Na sala de jantar, havia uma moldura dourada vazia acima da lareira, rachada no canto inferior, como se alguém a tivesse quebrado por dentro. Quando questionou o arquivista da fundação por e-mail, recebeu apenas uma resposta vaga. Os espelhos foram retirados por precaução. Os registros não são claros. Decidiu ignorar o desconforto inicial e começou a catalogar os ambientes. Mas à noite, no primeiro dia, algo o impediu de dormir. Estava acomodado em um dos quartos do segundo andar e, por volta das 3 da manhã, ouviu um som vindo do andar de baixo. Passos leves, lentos, como se alguém caminhasse descalço pelo assoalho antigo. Ele desceu com uma lanterna e percorreu os corredores com cautela, chamando, achando que algum morador local poderia ter invadido. Não encontrou nada, mas o som cessava sempre que ele parava e recomeçava logo após ele se mover. Era como se estivesse sendo seguido, mas apenas pelo som. No sótão, encontrou um cômodo trancado por 2 correntes enferrujadas e um cadeado quebrado, encostado como se tivesse sido arrombado por dentro. Curioso, empurrou a porta. Lá dentro, havia apenas uma cadeira de balanço, um baú coberto por pano preto e dezenas de folhas espalhadas pelo chão. No fundo do baú, um diário encadernado em couro escuro com a inscrição em latim Speculum clausus manere debet. O espelho deve permanecer fechado. As primeiras páginas continham datas e descrições sobre a rotina da família von Strahlen, até que, gradualmente, a escrita tornava-se frenética, confusa, cheia de rasuras e frases repetidas. Ela ainda está ali. Ele vive do outro lado. Não olhe por muito tempo, ou ele lembra quem você é. Júlio pensou se tratar de delírios de algum familiar traumatizado pelo incêndio e fechou o diário com um misto de curiosidade e ceticismo. No dia seguinte, enquanto limpava o lavabo do segundo andar, decidiu, quase como uma provocação inocente ao mito, instalar um espelho pequeno, redondo, com moldura prateada, que havia trazido entre os materiais de restauração. Era o primeiro reflexo em décadas naquela casa. À noite, ao passar pelo banheiro, sentiu um frio repentino. Quando olhou para o espelho, viu seu próprio rosto, mas por um segundo,
muito breve, juraria que seu reflexo piscara com um olho só. Algo que ele não havia feito. Riu sozinho, atribuindo ao cansaço e à tensão do ambiente. Mas enquanto voltava para o quarto, uma palavra ecoou em sua mente como se soprada bem ao pé do ouvido, em um idioma que ele não conhecia, mas que sentiu nos ossos. Zurück. Júlio parou. Seu corpo gelou, e do fundo do corredor ouviu um som baixo, como se alguém batesse de dentro de um vidro. E naquela noite, a primeira de muitas, ele entendeu que a mansão não havia esquecido o que os espelhos revelam, apenas os havia silenciado. Na manhã seguinte, Júlio despertou com a sensação de não ter dormido. Seus sonhos haviam sido tomados por imagens distorcidas de si mesmo. Corredores intermináveis e olhos fixos observando através de superfícies que não refletiam nada além de escuridão. O espelho do banheiro parecia inofensivo à luz do dia, mas havia algo nele que incomodava. O reflexo não era completamente fiel. Pequenos atrasos, mínimos gestos fora de sincronia, quase imperceptíveis, faziam parecer que o vidro era um palco onde outra versão sua ensaiava os mesmos movimentos. Com um leve atraso, decidido a não se deixar influenciar por sugestionamentos, Júlio seguiu seu trabalho e começou a catalogar os objetos do segundo andar. Encontrou mais alguns livros da biblioteca da família von Strahlen, e entre eles um volume intitulado Der Blick der Tiefe, O Olhar do Abismo. Era uma coletânea de relatos e teorias ocultistas escritas por um antigo morador da região, com passagens descrevendo janelas que não mostram o mundo, mas o que o mundo esconde. Enquanto lia, percebeu que algumas páginas estavam marcadas com manchas circulares, como se algo úmido tivesse sido apoiado ali, talvez copos ou mãos. As palavras descreviam rituais de contenção por meio de vidros negros, artefatos que separavam a alma do corpo e advertências sobre formas que imitam para tomar. No fim da tarde, Júlio decidiu revisar as câmeras de segurança que instalara por precaução nos corredores da mansão. E ao conferir as imagens da noite anterior, percebeu algo impossível. Por volta das 3h17, quando ele caminhava de volta do banheiro, uma silhueta branca o seguia a alguns metros de distância. Mas essa figura não aparecia em nenhuma das outras câmeras, apenas na que estava voltada para o corredor do lavabo, como se existisse apenas naquele ângulo, ou apenas naquele reflexo. Congelou o vídeo, ampliou e viu uma mulher magra, de cabelos longos e vestido antigo, olhando diretamente para a lente com uma expressão neutra, como se estivesse esperando ser notada. Júlio apagou o vídeo, nervoso, e tentou se convencer de que poderia ser um erro na lente ou um reflexo distorcido de luz, mas a imagem da mulher e seus olhos fundos permanecia vívida demais para ser um defeito técnico. Naquela noite, voltou a sonhar. Estava em um quarto escuro, sem janelas, apenas cercado por espelhos rachados. No centro da sala, a mulher do vídeo estava sentada. Ela estendia as mãos, pedindo algo, mas não falava. Apenas abria a boca em um grito mudo. Quando ele se aproximava, todos os espelhos ao redor estouravam ao mesmo tempo, e ele acordava, suando frio. Na terceira madrugada, desde a instalação do espelho, as coisas pioraram. Enquanto lavava o rosto antes de dormir, notou gotas de água caindo no chão, mas estranhamente, seu reflexo não estava molhado. Passou as mãos no rosto novamente, esfregou os olhos e, quando olhou de novo, seu reflexo ainda o encarava, completamente seco. E então, piscou. Só o reflexo. Ele, Júlio, não havia piscado. Trêmulo, deu um passo para trás, tropeçando no tapete. O espelho tremeu levemente na parede, como se algo o tivesse tocado por trás. Júlio deixou o banheiro com as luzes acesas e trancou a porta com fita adesiva. Tentou dormir,
Mas os sons começaram. Sussurros em alemão, vindos do teto, palavras suaves, cantadas, repetidas. Zurück, zurück, bleib, bleib. Ele não entendia, mas sentia o peso das palavras em seu peito. Levantou-se às pressas, foi até o escritório improvisado e voltou ao diário que havia encontrado no sótão. Em uma das últimas páginas, uma passagem estava destacada em tinta mais escura. Eles pensam que quebrar o espelho encerra o vínculo, mas é o contrário. O reflexo só precisa ser visto, só uma vez, e ele encontra o caminho. Júlio sentiu um calafrio subir pela espinha. Decidiu verificar o sótão novamente, agora com uma câmera e um gravador de áudio. Ao subir a escada estreita e acender a lanterna, notou que a porta trancada havia sido entreaberta. No chão, pedaços de vidro, mas ele jurava ter deixado aquele cômodo intacto. Ao entrar, algo o paralisou. A cadeira de balanço estava virada para o lado oposto, e atrás dela havia um espelho coberto por um lençol escuro, algo que ele não havia visto antes. Aproximou-se devagar, com a lanterna tremendo em sua mão, e ao puxar o pano, não viu seu reflexo. O vidro mostrava a mesma sala, a mesma cadeira, mas sem ele. Era como se o espelho ignorasse sua existência. Então, no canto inferior da imagem, algo se moveu. Um pé descalço, pálido, saindo da escuridão atrás da moldura. Júlio recuou, tropeçou, deixou a câmera cair e, no breu, ouviu o som do espelho sendo tocado. Não por fora, mas por dentro. Júlio desceu do sótão em pânico, com a respiração descompassada e os olhos fixos no corredor à frente, como se a qualquer momento algo pudesse sair de trás de uma porta entreaberta ou da sombra lançada por um quadro torto. A câmera, que deixara cair no sótão, tinha se partido em 2 pedaços e o cartão de memória havia sumido. Tentou convencer a si mesmo de que era apenas paranoia, alimentada por dias seguidos sem dormir direito, mas havia um detalhe que ele não podia mais ignorar. Os espelhos estavam aparecendo novamente pela casa, pequenos, em locais aleatórios. Um pedaço rachado de vidro surgira no quarto de hóspedes. Um espelho de maquiagem fora misteriosamente pendurado atrás da porta do escritório improvisado. E pior, o espelho do banheiro agora parecia maior do que quando o instalara, como se estivesse se expandindo, ganhando terreno dentro da casa. Naquela tarde, enquanto buscava documentos antigos no armário da biblioteca, encontrou uma carta dobrada em meio a livros sobre ocultismo e simbologia. Era assinada por Clara von Strehlen, a filha mais jovem do antigo proprietário da mansão. Escrita em 1910, a carta estava endereçada a um padre franciscano da região e dizia: "Não é uma maldição, é uma troca. Cada vez que ele é visto, ele sabe mais. Cada vez que alguém entra no reflexo, outro sai." O papel estava manchado e perfurado em algumas partes, mas o suficiente para entender que Clara acreditava estar presa em um lugar de imagens que pensam, uma espécie de domínio dentro dos espelhos, onde reflexos tinham vontade própria. Intrigado e cada vez mais inquieto, Júlio subiu ao sótão mais uma vez, decidido a confrontar o que viu. Ao chegar, encontrou tudo como antes, exceto pelo espelho. Ele havia desaparecido. No lugar onde estava, agora havia uma pintura encostada, na parede, ainda com o pano escuro parcialmente caído. Ao iluminá-la, Júlio recuou 2 passos. A imagem mostrava Clara von Strehlen, sentada em uma cadeira de veludo, com uma expressão serena. Mas atrás dela, quase imperceptível, a silhueta de um homem sem rosto se projetava como uma sombra viva, com a mão estendida para o ombro dela. Em seu colo, repousava um pequeno espelho de bolso, pintado com detalhes minuciosos. E, no reflexo do espelho, não havia nada, nenhuma mão, nenhum rosto, apenas um fundo preto absoluto. Aquilo era uma pintura.
E mesmo assim, Júlio sentia como se estivesse sendo observado por trás da moldura. Decidiu fotografar a imagem, mas a câmera do celular falhou. A tela piscou. E quando ele a levantou novamente, a imagem estava diferente. Agora, Clara olhava diretamente para ele. Deixou o cômodo às pressas. Naquela noite, o som de vidro sendo tocado se intensificou. Parecia vir de todos os lados. Estalos sutis, como unhas batendo contra janelas, espelhos sendo arranhados, o ranger da madeira seguido por sussurros baixos demais para serem compreendidos. Tentou gravar, mas o áudio captou apenas um ruído, agudo constante, que o fez ter náuseas. Com o pouco que conseguia reunir dos documentos e relatos, Júlio começou a formar uma hipótese terrível. Clara havia sido a primeira a tentar atravessar. Não metaforicamente, mas literalmente. Talvez conduzida por rituais que tentavam abrir portais entre o mundo físico e o dos reflexos. Ou talvez seduzida pela promessa de reencontrar algo ou alguém perdido do outro lado. E ela ficou presa. Não havia dúvidas. Ela era a mulher do espelho, a figura que tentava chamá-lo nos sonhos, que sorria de forma desesperada e sem som. Júlio consultou registros municipais e encontrou um detalhe ainda mais perturbador. A mansão fora palco de uma série de desaparecimentos entre 1907 e 1911, todos ligados à família von Strahlen. Mas o último desaparecido fora um restaurador, contratado em 1963 com um nome idêntico ao seu, Júlio Mendes. Mesmo nome, mesmo ofício, nenhum registro posterior, nenhuma explicação. Júlio sentiu o sangue gelar nas veias. Começou a se questionar se aquilo tudo era parte de uma armadilha repetida, um ciclo no qual ele já havia estado, ou ainda estava. Voltando ao banheiro, decidiu remover o espelho, mas quando tentou desparafusá-lo, percebeu que não havia mais parafusos. A moldura estava fundida à parede, e seu reflexo agora não o imitava mais. Estava parado, imóvel, com os olhos fixos nele e um leve sorriso no canto da boca. O pânico tomou conta. Júlio apagou as luzes, fechou a porta e tentou sair da casa naquela mesma noite. Mas a chave do carro havia sumido. A porta principal estava trancada, não com a tranca normal, mas com correntes que ele não colocara. Subiu correndo até o quarto e lá encontrou a câmera quebrada, perfeitamente consertada em cima da cama com o cartão de memória dentro. Quando conectou ao notebook e abriu o arquivo mais recente, sentiu as mãos tremerem. O vídeo mostrava ele mesmo, dormindo. Mas o reflexo do espelho da parede o observava, acordado. Júlio passou a noite em claro, com os olhos fixos no monitor, tentando encontrar alguma explicação racional para o que acabara de assistir. O vídeo era claro demais, estável demais, como se alguém ou alguma coisa quisesse que ele o visse. Em cena, seu corpo dormia tranquilamente sobre a cama, mas o reflexo no espelho, nítido no canto da imagem, permanecia de pé, imóvel, observando-o. E em um dado momento, por volta das 3h33 da madrugada, o reflexo se aproximou da moldura, como se pressionasse a palma contra o vidro, tentando sair. Júlio pausou o vídeo, recuou da tela. Aquilo não era mais paranoia, nem efeito de sombra, nem falha técnica. Aquilo era real e estava acontecendo dentro da casa. Tomado pelo terror, vasculhou a mansão em busca de algo que explicasse como aquilo poderia ser possível. Retornou ao sótão, agora já sem medo, de confrontar o que estivesse lá. O espelho sumido havia retornado ao lugar original, mas agora coberto com um lençol ainda mais escuro, amarrado nas laterais com cordas de linho envelhecido. Próximo a ele, havia uma mesa antiga, onde encontrou uma espécie de manual ritualístico, escrito em grego e latim, misturado a símbolos arcanos.
As margens da página estavam queimadas e havia anotações em alemão. A travessia só se completa com o consentimento. Um reflexo não pode escapar sem o olhar do outro. Júlio então compreendeu que estava sendo lentamente preparado, condicionado, moldado a olhar, a encarar, a aceitar o reflexo como parte de si. E quando isso acontecesse, a troca se completaria. Decidiu então fazer algo impensável: selar todos os espelhos. Um a um, começou a cobrir as superfícies refletoras que surgiam pela casa com panos escuros, como os antigos moradores pareciam ter feito. Mas os panos eram retirados durante a noite, um por um, como se a casa se recusasse a permitir que ele interrompesse o ciclo. Na manhã seguinte, notou que o espelho do banheiro fora substituído por outro, maior, mais antigo e com detalhes idênticos aos usados no final do século XIX. Ele não o colocara ali e ninguém mais entrara na casa. Assustado, começou a notar outros sinais. Fotos em seu notebook que haviam sido alteradas, mostrando pessoas olhando diretamente para a lente com rostos apagados, ruídos nos áudios gravados, que ao serem reproduzidos, ao contrário, revelavam palavras sussurradas, nomes, datas, e sempre havia um nome repetido: Clara. Decidiu buscar por mais registros oficiais da família von Strahlen e encontrou, em um site obscuro de genealogia, uma informação que gelou seu sangue. Clara morreu oficialmente aos 19 anos, mas há registros de seu rosto idêntico em fotos de diferentes décadas. Ela aparecia em vitrines, janelas, reflexos de fotografia. Nunca como pessoa viva, sempre como fundo, como sombra, como presença refletida. Júlio, então, começou a suspeitar de que Clara nunca saíra da mansão. Ou pior, que ela agora fosse parte dos espelhos, espalhada entre superfícies que aguardam por olhos distraídos. Na madrugada seguinte, enquanto trancava a porta do quarto, ouviu passos vindo do corredor, acompanhados por um leve arranhar de unhas no chão. Abriu uma fresta da porta e viu, à distância, uma figura pálida parada diante do banheiro. Estava de costas, usava um vestido antigo. O cabelo longo cobria o rosto. Quando ela se virou lentamente, o rosto era o dele mesmo. Júlio recuou e fechou a porta com força, ofegante, suando. No chão, notou uma rachadura que não estava ali antes. Um filete de espelho surgia sob a madeira, como se crescesse por baixo das estruturas da casa. Como se os espelhos estivessem se espalhando. Ele tentou fugir, empacotou os equipamentos e desceu para o térreo. Mas a casa mudara. A planta estava diferente. A porta de saída agora dava para uma parede de tijolos. As janelas estavam cobertas por tapeçarias que não conseguia remover. E o tempo parecia congelado. O relógio da sala marcava 14h44, o mesmo horário de 3 dias atrás. Lá fora, a névoa era densa demais. Não se via nem o próprio carro, nem a estrada, como se o mundo tivesse sido engolido pela casa. Desesperado, subiu correndo até a biblioteca para tentar contato com o mundo externo, mas o sinal havia desaparecido. No canto da sala, um espelho antigo, oval, agora jazia sobre o chão, e nele, seu reflexo sorria, não com zombaria, mas com alívio, como se esperasse por aquilo havia muito tempo. O reflexo ergueu uma das mãos. Júlio, imóvel, assistiu enquanto ele tocava ao lado de dentro da moldura. E ali, entre os dedos, surgiram pequenas rachaduras no vidro que se espalhavam lentamente, como uma teia de aranha faminta. Ele tentou desviar o olhar, mas não conseguiu, e no momento em que seus olhos encontraram novamente os do reflexo, sentiu algo se quebrar dentro de si, como se uma parte sua tivesse sido arrancada e puxada para o outro lado. O reflexo piscou e ele desmaiou. Júlio acordou horas depois, ou talvez minutos. O tempo já não fazia sentido naquela casa onde os relógios pararam e os espelhos pareciam respirar.
Estava no chão da biblioteca, com um gosto metálico na boca e uma sensação de cansaço, como se tivesse corrido por quilômetros. A luz do dia não atravessava mais as janelas. Só havia penumbra, mesmo com todas as luzes da casa acesas. Quando tentou se levantar, sentiu uma dor profunda nas costas, como se algo o tivesse pressionado contra o assoalho com uma força desumana. Ao olhar para o espelho quebrado, agora reduzido a fragmentos no chão, notou algo que não deveria estar ali: sangue seco nas bordas dos estilhaços. Mas o mais assustador não era isso. Era o que via refletido em cada pedaço. Versões dele mesmo, com rostos levemente diferentes. Um com olhos brancos, outro com uma cicatriz que ele nunca teve, outro sem rosto, todos imóveis, observando-o. Estava cercado por reflexos que não o imitavam. Júlio então entendeu. Aquilo não era mais sobre ele se ver no espelho. Era sobre ele ser visto por dentro deles. A casa não estava assombrada por espíritos comuns. Ela era o espelho, um receptáculo para todos os que olharam por tempo demais, que permitiram que o reflexo os observasse por dentro. Levantou-se cambaleando, foi até o banheiro para lavar o rosto e refletir sobre uma possível saída, mas ao acender a luz, a cena o paralisou. Não havia espelho ali agora, apenas uma parede lisa. Porém, no azulejo oposto, o reflexo continuava presente, como se o vidro tivesse se transferido de lugar. Aproximou-se devagar e, enquanto se olhava, percebeu um detalhe impossível. O reflexo vestia outra roupa, um suéter vermelho antigo, rasgado. Não era o que ele estava usando. Júlio estava de camiseta preta. O reflexo ergueu as mãos, imitando-o, mas havia algo nos olhos dele, brilho, fome. De repente, atrás do reflexo, surgiram outras figuras, como sombras surgindo do escuro do banheiro dentro do espelho. Uma mulher, uma criança, um homem idoso, todos com o olhar vazio, como se fossem vítimas de um passado longínquo, como se estivessem presos naquele lugar há séculos. E, por um instante, Júlio pôde sentir o que eles sentiam. Um eco surdo de pânico eterno, sem corpo, sem voz, apenas existência refletida e esquecida. Correu até o quarto e empurrou o guarda-roupa contra a porta. Precisava sair, mas não havia janelas. Todas haviam sido cobertas por um material espelhado. As paredes pareciam ter mudado de textura, ganhando reflexos finos, quase imperceptíveis, como se a casa estivesse se transformando lentamente em um único grande espelho. Foi até o porão. Talvez ali houvesse uma saída subterrânea. Encontrou um alçapão sob o tapete da sala de jantar, algo que não lembrava de ter visto antes. Forçou a abertura e desceu por uma escada enferrujada até uma câmara úmida e escura. O ar era espesso. Cheirava a mofo e sangue antigo. Nas paredes, inscrições em latim. Speculum non mentitur, speculum regit. O espelho não mente, o espelho governa. Mais adiante, uma porta de ferro. Ao empurrá-la, entrou em uma espécie de santuário subterrâneo, onde dezenas de espelhos estavam enfileirados, como um corredor cerimonial. E no fim do corredor, sobre um pedestal de pedra, um espelho negro, oval, envolto por correntes e velas derretidas. Aproximou-se devagar. O espelho começou a emanar um zumbido baixo, quase como um sussurro. E então ele viu a si mesmo do outro lado, mas não o Júlio que conhecia. Era o outro, o que sorria, o que sempre esteve acordado nos reflexos. E ele falava, sem som, mas os lábios se moviam com clareza. Agora você entende. Agora falta só um passo. Júlio sentiu um puxão interno, como se estivesse sendo sugado aos poucos para dentro do vidro. Tentou recuar, mas seus pés estavam colados ao chão. O espelho tremia, as correntes vibravam. Então, algo caiu do teto da câmara. Um amuleto.
pendurado em uma fita de couro. Ele o reconheceu dos diários. Era o Medalhão de Clara. A peça que, segundo o manuscrito, era o único artefato capaz de impedir a travessia total entre os mundos. Com esforço, esticou o braço e agarrou o amuleto, pressionando-o contra o peito. O zumbido cessou. O espelho escureceu. E por um momento, tudo silenciou. Júlio desmaiou pela segunda vez. Quando acordou, estava deitado no gramado da frente da mansão. A porta estava fechada. A casa em silêncio absoluto. O céu limpo. O carro intacto. Ele não sabia quanto tempo havia passado, mas quando entrou no veículo e ligou o motor, a primeira coisa que viu no retrovisor foi o reflexo sorrindo para ele, com o suéter vermelho, e seus próprios olhos no mundo real estavam agora completamente negros. Júlio dirigiu por horas, sem saber para onde ia, apenas fugindo da mansão, da memória da figura no espelho, e principalmente da sensação incômoda de que não estava mais sozinho dentro do próprio corpo. A estrada parecia se esticar infinitamente. O céu estava sempre entre o entardecer e a noite. Nunca clareava por completo. Tentava sintonizar estações de rádio para ter alguma noção de tempo ou lugar. Mas tudo que ouvia eram ruídos entrecortados, como vozes distorcidas repetindo seu nome. Quando finalmente encontrou uma cidade pequena, desceu em busca de ajuda, mas os moradores pareciam estranhamente distantes. Todos olhavam para ele com desconfiança, como se reconhecessem algo que nem ele compreendia. Um velho dono de uma loja de antiguidades se recusou a atendê-lo e sussurrou algo em alemão antes de fechar a porta na sua cara. Júlio não falava alemão, mas entendeu o tom. Medo. E então percebeu seu reflexo no vidro da vitrine da loja, parado, olhando diretamente para ele. Mas não estava em sincronia. Seus olhos piscavam fora do ritmo. O reflexo sorria quando ele não sorria. Estava livre. Era como se o reflexo tivesse escapado do espelho e agora o habitasse de fora para dentro. Voltou correndo ao carro, ligou o notebook e tentou editar o vídeo que gravara na mansão, pensando que, ao expor a história, talvez pudesse se libertar. Subiu o vídeo para o YouTube com um título chamativo, e no começo, tudo parecia funcionar. Visualizações subindo, comentários de curiosos, teorias. Mas à medida que os dias passavam, algo estranho começou a acontecer. As pessoas que assistiam ao vídeo começavam a relatar o mesmo fenômeno. Seus espelhos trincavam, seus reflexos se moviam fora de sincronia e sempre, invariavelmente, às 3h33 da manhã, viam alguém parado atrás deles, alguém vestindo um suéter vermelho. Júlio começou a receber centenas de mensagens por dia, algumas deletadas automaticamente pelo sistema, como se o próprio YouTube não pudesse manter aquele conteúdo no ar. Uma mulher do interior de São Paulo relatou que sua filha de 6 anos começou a desenhar espelhos com olhos. Um rapaz da Alemanha afirmava que seu reflexo piscava antes dele e depois sumiu. Mas o mais perturbador foi a mensagem anônima recebida por Júlio às 3h33, com apenas uma frase: "Obrigado por me libertar." Desde então, ele passou a evitar qualquer superfície reflexiva. Cobriu espelhos, desligou telas, evitava até poças d'água. Mas tudo refletia, até os olhos das pessoas. E agora ele via a si mesmo, dentro delas. Um reflexo sorridente, faminto, cada vez mais próximo. Júlio então procurou um especialista em folclore e mitologia na tentativa de entender o que havia liberado. O homem, ao ler os relatos e ver os vídeos, empalideceu. Disse que em algumas culturas antigas, os espelhos eram vistos como portais para mundos paralelos, sim, mas não mundos de sonho, e sim de prisão espiritual.
onde entidades copiavam pessoas ao longo dos séculos, aguardando que um vazio fosse criado no mundo real para ocuparem. E esse vazio só surge quando a pessoa deixa de se reconhecer, quando teme o próprio reflexo. Júlio se encaixava perfeitamente. E o vídeo que postou se tornara uma ponte, um ritual coletivo, um olhar compartilhado. Cada vez que alguém assistia e sentia medo, abria-se uma nova rachadura entre os mundos. O especialista se recusou a continuar e foi embora com pressa. Naquela noite, os espelhos em todos os cômodos onde Júlio estava começaram a se embaçar sozinhos. A luz piscava e as vozes voltaram, mas não em sussurros. Agora gritavam seu nome, chamavam por ele como se ele tivesse uma dívida. Na manhã seguinte, não havia mais reflexo algum, encanto nenhum, nem mesmo sombra. Júlio estava oculto, invisível para as superfícies. E então entendeu, o reflexo assumira. Ele era o que saía nos vídeos, o que sorria nas fotos. E o verdadeiro Júlio agora estava do outro lado, preso, no espelho da biblioteca da mansão, em um ciclo que jamais terminaria. Nos dias que seguiram, quem viu seus vídeos percebeu um padrão. No segundo exato em que o reflexo pisca pela primeira vez, a tela congela, por um frame. E se pausarem ali, verão algo que não deveria estar lá. Um corredor escuro, um rosto ao fundo e alguém, muito parecido com Júlio, batendo no outro lado do vidro, pedindo ajuda. Mas ninguém consegue ajudar, porque a essa altura já é tarde demais e o reflexo já não é mais seu.